Bom dia, crianças. Mais um sábado bem alegre aqui com vocês. Eu e minhas ajudantes, a Laura e a Isadora, tudo bem com vocês? Sim. Felizes por estar aqui hoje? Sim. Sim, Isadora? Sim. Ok. Então, é muito bom, né, estar aqui para poder louvar a Deus, aprender com o tio Westminster, aprender com a historinha, né, aprender a conhecer mais a Bíblia, né, conhecer mais da palavra do Senhor, e isso tem nos edificado muito, né? Então, é muito bom mesmo. E também para orar. E hoje a gente vai começar o nosso programa orando com a Isadora. Você pode orar para a gente, Isadora? Sim. Senhor Deus, obrigado por esse dia que você deu para nós. Cuida de nós que está orando para você. Cuida de todo mundo que está aqui vendo o nosso programa hoje. Obrigado por deixar ter mais um dia de vida. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, como de costume, né, a gente vai começar o nosso programa ouvindo aquilo que o tio Westminster e a tia Rita têm para falar para gente. Vamos lá ouvir ele? Vamos. Então, vamos lá, crianças, com o tio Westminster e a tia Rita. Bom dia, crianças! Bom dia, tio Wes. Bom dia, tia Rita. Tudo bem com você? Tudo bem, com você? Graças a Deus, tudo na paz. Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Isso aí, tio Wes. É isso aí, Eu estou tia Rita. animada muito. E o senhor? Eu também, estou bem animado hoje. Então tá bom. Vamos lá, criançada. O que tem que fazer, tia Rita? Pegar o caderninho, O o lápisinho, lápis e a a Bíblia! Porque é a Bíblia que contém tudo que nós estamos estudando, né, tio É Wes? isso aí, tia Rita. Muito Então tá bem. bom. Vamos lá o que interessa então, por hoje? É, exatamente, vamos lá. Então tá bom. Nós vamos falar sobre o quê, tio Wes? Tia, nós vamos recapitular só aquela pergunta 14. E o que é o pecado, tia Rita? Eu já sei o que é pecado. Então responde, o que é o pecado, tio Wes? Pecado é toda e qualquer conformidade, falta de conformidade com a lei de Deus, tia Rita, e qualquer transgressão dessa lei. Tá, o que é transgressão, tio Wes? Você sabe, tia Rita. Transgressão, crianças. O que é transgressão, crianças? Quando vocês desobedecem a mamãe, vocês estão transgredindo a ordem que a mamãe, né, tem pra você. Violando, Transgredindo. Então foi o que Adão e Eva fizeram. Eles transgrediram a lei de Deus, não é isso? Exatamente, tia Rita. E tio Wes, eu sei que as crianças sabem isso também, que nós já falamos sobre isso, mas eu quero ver se o senhor sabe. Eu sei. Qual foi o pecado que os nossos primeiros pais cometeram? Eles desobedeceram e comeram a fruta que Deus havia falado para eles não comerem. E quem são nossos primeiros pais? Adão e Eva. Isso aí, tio Wes. Eles comeram o fruto proibido, não foi? Exatamente. Então. Desobedeceram a ordem do Senhor. Ei, crianças, e vocês? Vocês também desobedecem o papai e a mamãe? Não pode. Quando vocês fazem isso, vocês estão pecando. Transgredindo. É isso aí. Violando. Verdade. E o que aconteceu depois que os nossos primeiros pais, que foi Adão e Eva, pecaram? O que aconteceu, tio Wes? Eles foram destituídos do paraíso, tia Rita. E eles quebraram o pacto também que eles fizeram com Deus, né? Exatamente. Quebraram totalmente o pacto que Deus havia feito com eles. Tá. E com isso tudo, com a desobediência dos nossos primeiros pais, com a transgressão da lei, com esse pecado que aconteceu, o que ocorreu com tudo isso para nós hoje? Tia Rita, nós fomos destinados ao estado total de pecado e miséria, tia Rita. Ai, tio Que Wes, que tristeza. triste, né? E o que é miséria, tio Wes? Miséria, tia Rita, é total separação de Deus. Nós fomos levados a total separação de Deus, tia Rita. Ai, tio Wes, que coisa mais triste, né? É verdade. Mas Vamos ver mais no próximo isso, programa. mas essa tristeza que aconteceu com essa desobediência de Adão e Eva vai gerar uma coisa muito boa pra nós, né, tio Wes? É verdade. Deus Mas foi só- misericordioso. tia Mas Rita. só que nós só vamos saber aprender próximo mais no programa. nosso programa. É isso não é aí. bom? Muito bem. Então tá bom, criançada. Agora vocês vão ficar com a tia Claudete e companhia. É isso aí, E gente. nós esperamos vocês na próxima semana, 9 da quiser. manhã, se Deus quiser, para nós descobrirmos qual foi essa maravilhosa graça que Deus
né, por sua misericórdia nos... Proporcionou. Isso. Então tá. Bye, crianças. Bye, criançada. Bye, Tio Wes. Bye, tia Rita. Bye. Bye. Eu amei o catecismo do tio Westminster, mas agora nós vamos ver o louvor com alguém muito... E com Jesus no nosso barquinho, tudo vai bem. Vamos cantar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Vamos cantar de novo? Do início, tá bom? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar, na viagem pra Jerusalém. Amém! O louvor ficou muito legal, mas agora nós vamos ouvir a Júlia lendo o versículo da Bíblia. Oi, crianças, bom dia. Eu sou a Júlia e hoje eu vou ler um versículo com vocês. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongam os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Em inglês. Exodus 20:12. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord, your God, is giving you. Amém? Tchau! Então, nós vimos que eu vi no programa anterior que vocês já sabem, né, o versículo da Bíblia em português e em inglês. E a Júlia tem ensinado muito bem, eu estou gostando, Júlia. Eu acho que a gente já pode até preparar outro versículo, né, para o próximo programa. Mas agora a gente vai entrar na historinha, a gente vai falar da historinha. E a historinha de hoje nos conta sobre o perdão. Vocês já tiveram que perdoar alguém alguma vez? Sim. Muitas E vezes. como é que foi? Então, a Laura, ela foi dentro das minhas coisas, né? E eu comecei gritando pra ela parar. Então, ela parou. E aí eu falei desculpa, mas ela ficou brava de novo. Porque eu falei desculpa. Então, mas é legal pedir perdão? Sim. É muito bom, né? A gente fica aliviado, né? E é muito bom também a gente ser perdoado, não é? Vocês já foram perdoadas algumas vezes? Sim. Pois então, na verdade, nós somos perdoados todos os dias, né? Por quem? Deus. Por Deus, através de Jesus. Muito bem. Então, hoje a tia Aninha vai terminar de contar uma historinha pra gente. Fiquem atentas que depois nós vamos discutir sobre a historinha, ok? Sim. Então, vamos lá. Ei meninas, ei meninos, bom dia! A tia Ana tá aqui para mais uma vez falarmos da palavra do Papai do Céu. Hoje nós vamos relembrar Jonas 1 e 2 e vamos falar sobre Jonas 3 e 4. O que aconteceu com Jonas? Nós sabemos que no capítulo 1, Jonas, ele tenta desobedecer a Deus. E nós sabemos que o primeiro pecado foi a desobediência na seta vermelha. Mas nós devemos
seguir sempre em frente a seta verde, obedecendo ao nosso Deus. Então, como Adão e Eva, entrou o pecado no mundo e nós precisávamos de um Salvador. O que eles fizeram, Adão e Eva? Eles comeram do fruto da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Eles foram enganados pelo diabo que entrou na serpente. Então, precisava-se de um Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e hoje nós podemos pedir perdão porque Jesus, o nosso Deus, morreu lá na cruz por nós. Então, Jonas tenta ir para Tarsis, mas Deus mandou Jonas ir para Nínive. Vamos ver então o que aconteceu. Então, Jonas, ele tenta ir para Tarsis, sobe num barco e uma grande tempestade cai sobre aquele barco, o céu, aquele trovão, aquele vento. E as pessoas começaram a ficar desesperadas e começaram a jogar as cargas no mar, tudo que tinha no navio no mar, e começaram a orar aos seus deuses. Aí o capitão do navio lembrou que Jonas estava lá no porão e foi chamar Jonas. Jonas estava dormindo. Jonas subiu e eles jogaram um jogo. Quando eles jogaram esse jogo, lançaram as sortes, caiu sobre Jonas. E eles perguntaram: Jonas, quem é você? Ele disse: eu sou filho do Deus Altíssimo, aquele que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Olha, pode me jogar dentro do mar, que assim que eu cair no mar, essa tempestade vai passar. E Jonas sabia disso, porque sabia que ele que tinha errado. Era para ele obedecer a Deus e ele estava desobedecendo. Então Jonas cai no mar e a tempestade cessa. A Bíblia fala que Jonas, quando ele caiu nas profundezas do mar, veio um grande peixe. Nós não sabemos qual peixe era, mas a Bíblia fala que um grande peixe engoliu Jonas. E por 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro da barriga do peixe, orando ao nosso Deus. Nós vimos também que, ao passar 3 dias, Deus se lembra de Jonas e o peixe vomita Jonas na praia. E Jonas obedece agora a palavra do Senhor, a voz do Senhor, e vai para Nínive. Quando ele chega em Nínive, nós sabemos que ele prega naquela cidade. E hoje nós vamos ver como foi essa pregação. Então, em Jonas 2, mostra a oração que Jonas fez. Eu não vou falar sobre a oração, eu não vou citar toda a oração, mas tem um trecho nessa oração que Jonas fala que o único salvador, somente quem poderia salvar ele daquele tormento, da profundeza onde ele estava, que algas cercavam Jonas e ele estava desesperado, e ele falou que só Deus poderia salvá-lo. Então Deus, o que Deus faz? Em Jonas 3 e 4, é o que nós vamos ver hoje. Deus ama e está pronto a perdoar todos que se arrependem. Então, Deus está pronto para ouvir você, ouvir a tia Ana, ouvir todos e nos perdoar se a gente se arrepender de todo o nosso coração. Então, Jonas 3, versículo 1 e 2 diz assim: vocês estão vendo na figura uma luz no rosto de Jonas e Deus volta a falar com Jonas quando ele é vomitado pelo peixe na praia. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela e a mensagem que eu vou dar a você. Então, Jonas vai para Nínive. Quando ele chega no portão, ele admira a cidade e entra na cidade. Na figura 2. E ali ele começa a perceber a idolatria, aqueles homens ali fazendo imagens de esculturas. Nós sabemos que lá em Êxodo 20, fala que o 2º mandamento é não farás para ti imagem de esculturas. E eles estavam fazendo imagens. Olha esse homem trabalhando, as mulheres fofocando da vida dos outros,
os soldados batendo nos escravos lá embaixo, uma criança correndo, talvez ela tenha roubado alguma coisa. Então, o pecado estava muito grande, todo mundo estava pecando demais, ferindo os 10 mandamentos. Então, em Jonas 3, de 3 a 4, diz assim: E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, e era uma cidade muito grande. Demorava-se 3 dias para percorrê-la a pé. Mas a palavra de Deus diz que Jonas entrou na cidade e percorreu durante um único só dia, proclamando somente isso: Daqui 40 dias, Nínive vai ser destruída. Daqui 40 dias, Nínive vai ser destruída. Daqui 40 dias, Nínive vai ser destruída. E ele só falava isso durante um dia em todos os cantos da cidade. E a palavra de Deus continua. Em Jonas 3, versículos 5 e 6, diz assim: E os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de panos de saco. Ou seja, desde a criança até o mais velho, vocês podem ver na figura, as pessoas de joelho, arrependidas, orando ao nosso Deus. E os ídolos, olha lá no final da figura, lá no fundo, eles puxando a idolatria para baixo, jogando os ídolos fora, as estátuas todas fora, e se arrependeram. E vocês podem ver na outra figura também como eles se arrependeram, com os braços abertos, perdão, Senhor, e pedindo perdão a Deus. Então, em Jonas 3, versículos 6 e 7, diz assim: Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, nos ouvidos do rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação, ele fez um decreto, todo decreto tem que ser cumprido. Então ele diz assim: Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, ou seja, não podia comer nada. Não comam e nem bebam. Então vocês podem ver o rei aí, ó, desceu do trono dele, tirou o manto real. Se vocês vão ver lá na figura 2, ela lá no fundo, vocês conseguem ver um manto aí no chão. Então ele tira esse manto e se arrepende, veste pano de saco, ou seja, roupa simples, senta na cinza, ele e os nobres deles, e pedindo perdão a Deus. E ele continua a falar. O decreto dele continua. Em Jonas 3, versículo 8 e 10, diz assim: Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem ao Deus com todas as suas forças. Deixe os seus maus caminhos e toda a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira contra nós, e não sejamos destruídos. Olha o que aconteceu então na figura. Vocês vão ver as pessoas se arrependendo e todas pedindo perdão a Deus, todas vestidas de pano de saco, ninguém comeu nada. E lá em cima, eles tampando também os animais, vestiram os animais para que os animais ficassem quietinhos, porque eles não poderiam também comer. Então, Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então, Deus se arrepende e não destruiu Nínive como tinha ameaçado. Então, em Jonas 4, versículo 1 e 2, vamos ver o que aconteceu? Mas Jonas ficou profundamente irado. Olha como ele está vermelho na figura. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava lá em casa? Foi por isso que eu me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Então ele brigando com Deus, Jonas, olha só que ele podia brigar com Deus. Então ele fica muito nervoso porque Deus se arrependeu de destruir Nínive.
as pessoas se arrependeram. Então, quando você se arrepende de todo o coração, Deus te perdoa. Então, Deus não se lembra mais do seu pecado. Então, em Jonas 4, versículo 3 e 4 diz assim: agora, Senhor, Jonas continua falando com Deus. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor disse para Jonas: você tem alguma razão para essa raiva toda? Você tem alguma razão por essa fúria toda? E Deus falou com Jonas. Olha a luz lá em cima da cabeça de Jonas. Então, em Jonas 4, versículo 5, diz assim: Jonas saiu e se assentou-se num lugar ao leste da cidade. Olha a figura. Então, ele saiu da cidade, subiu o monte, foi ao leste da cidade, sentou-se e ali ele construiu para si um local onde ele poderia ficar na sombra, porque o sol estava muito quente. E ele esperou para ver o que ia acontecer naquela cidade. Então, em Jonas 4, versículo 6, diz assim: então o Senhor fez crescer sobre a cabeça de Jonas uma planta para dar sombra para ele e livrá-lo do calor, e Jonas ficou muito feliz. Olha como que Jonas está feliz, porque Deus fez uma plantinha crescer em cima da cabeça dele, onde ele tinha sentado, e o sol não mais vinha sobre a cabeça de Jonas. Mas em Jonas 4, versículos 7 e 8 diz assim: mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Então, Deus mandou uma lagarta. Vocês já viram a lagarta? Foi ali, comeu toda a planta, toda o verdor dela, e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental. Olha para vocês podem ver aí, olha o que aconteceu. Um vento muito quente batendo no rosto de Jonas, na figura 2 e 3. Aquele vento insuportável, muito quente. Não sei se vocês já perceberam quando vocês saem num dia quente, aquele vento no rosto. Então Jonas, ele ficou com muita raiva, porque aquele sol estava muito quente, ao ponto de desmaiar. Ele sentiu vontade de desmaiar. Então, com isso, ele desejou de novo e falou com Deus: para mim, seria melhor morrer do que viver. Então, ele briga com Deus de novo, porque Deus permitiu que a sombra dele fosse embora. Ou seja, aquele abrigo que Deus tinha construído para ele, com aquelas plantas morressem. E ele ficou com muita raiva porque a planta morreu. Então, Deus continua conversando com Jonas. Em Jonas 4, versículo 9 e 10. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele: sim, eu tenho. Eu estou furioso e eu quero morrer. Então, Deus continua falando com Jonas. Em Jonas 4, versículo 11, diz assim: contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Eles não sabem distinguir nem a mão direita nem a mão esquerda. Ou seja, os 10 mandamentos que a tia falou lá no início, eles nem sabem guardar aqueles 10 mandamentos, mas eles se arrependeram. Além de ter muitos animais, muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então Jonas, ele lembra daquelas pessoas que ele falou assim: daqui 40 dias Nínive vai ser destruída. Então ele lembra daquelas pessoas. Na figura 2 vocês podem ver. Olha o que acontece então. E você perdoa? Devemos ser como Jesus, perdoar as pessoas que nos magoam ou fazem mal para nós. Devemos orar pelos nossos inimigos. Devemos ter palavras de amor, de carinho com as pessoas. Devemos pedir perdão. Devemos
perdoar. Devemos ser como Jesus, agir como o nosso Deus age sempre, com amor e compaixão. Olha a foto, o menino orando pelo seu irmãozinho. No nosso coração deve ter perdão. Nós devemos fazer como essa foto aí, ó. Devemos orar pelos nossos inimigos e perdoar. Deus, perdoa o meu amiguinho. Ele ainda não sabe orar e ele não sabe ainda dizer o que é bom. Tudo bem, não faz mal. Na outra foto, o menino pede perdão e o outro, como ele tem Deus no coração, diz assim: tudo bem, não faz mal, eu te perdoo. Que nós possamos agir assim, perdoar as pessoas, porque Deus nos perdoa. E ele disse na lição de hoje, Deus perdoa quando Deus nos ama e nos perdoa quando a gente se arrepende de todo o coração. Um beijo para vocês, ficam com Deus e nós devemos agir como Jesus agiu. Tchau! Muito boa essa historinha que a tia Ana nos contou sobre Jonas. E ela fez bastante detalhes que deu para a gente aprender muito bem, não é isso? Sim. Ok, então vamos lá. Deus deu a primeira ordem que Deus deu para Jonas foi para ele ir para Nínive. E ele não foi, não é isso? É. E qual foi a segunda ordem? Para ele pregar ali na Nínive, Para ele pregar em Nínive. E o que Deus mandou ele pregar em Nínive? que em 40 dias a Nínive vai ficar destruído. A cidade de Nínive ia ser destruída. E aí Jonas chegou lá e começou a pregar, né, Isadora, lá em Nínive. Que Deus iria destruir a cidade em 40 dias. Mas aí o que aconteceu com o povo de Nínive? O povo da Nínive, ele se arrependeu. Eles se arrependeram E o Jonas ficou bravo. Mas antes do Jonas ficar bravo, Deus pensou e falou, eu não vou destruir mais a cidade, porque o povo se arrependeu, não é isso? Sim. Só que aí o que aconteceu? Jonas ficou como? Bravo. Ficou muito bravo com Deus. Ele falou, por isso que eu não queria ir pregar, porque eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus bondoso e que não ia destruir. Jonas ficou muito chateado com Deus, né? E aí o que Jonas fez? Se isolou. Quando ele foi ficar nesse lugar, aconteceu uma coisa que deixou ele feliz. O que foi que aconteceu lá? Quer dizer, quando ele ia dormir, Deus fez uma árvore crescer e ele ficou bravo da manhã porque tinha uma Lagarta. lagarta que comeu a árvore. Muito bem. De noite, enquanto ele dormia, Deus fez uma árvore crescer, aonde ele teve sombra, né? Ficou fresco. Só que aí veio uma lagarta e fez a planta secar. E aí ele ficou de novo com raiva de Deus. Ou seja, Jonas, ele ficou com raiva de Deus porque Deus destruiu uma árvore, mas não ficou feliz porque Deus salvou aquela população toda. Para vocês verem onde que estava o valor de Jonas, né? E nós não devemos ser assim. Nós devemos aprender a perdoar e também a pedir perdão. Não é isso? Sim. Vocês aprenderam alguma lição? Sim. Você pode falar, Isadora? Eu aprendi para se arrepender, se arrepender para as coisas que você fez erradas. Eu aprendi que você tem que perdoar que os pecados que você fez. Sim, porque Deus nos mandou Jesus, né, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então nós temos que saber que Deus é um Deus justo e que Ele perdoa os nossos pecados, não é isso? Sim. Que bom que vocês aprenderam a lição com Jonas, com o livro de Jonas. E você, criança de casa aí que assistiu os programas, vocês viram que nós estudamos a lição de Jonas no programa anterior e hoje nós terminamos, ou seja, foram 4 capítulos que nós aprendemos direitinho, né? Sim. Ok. Muito obrigado por vocês estarem conosco até nesse momento. Fiquem com Deus. Tchau e até o próximo encontro, ok? Vou deixar a Laura e a Isadora dar o tchauzinho delas aqui também. Dá um like, inscreve no canal e continua assistindo esse canal para aprender mais de nós, de Deus com nós.